Bendito é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E só Ele tem vida que nunca se acaba. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus vem nos falar que o mundo jaz do maligno. Quando fala o mundo, fala as pessoas. Louvado seja Deus. E como foi nas igrejas do passado, nos dias de hoje é a mesma coisa. Muitos vivendo idolatria, heresias, entendeu? Nós sabemos que as igrejas estão corrompidas. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a diferença de uma igreja para outra é que umas igrejas têm mais heresia e as outras têm menos. Porém, todas têm. Louvado seja o nome do Senhor. As igrejas do passado, as igrejas de outra geração que passou, por exemplo, as igrejas da Ásia, eram as igrejas primitivas, a qual congregava os verdadeiros cristãos genuínos, cristão fiel, temente e obediente, que adorava a Deus em espírito e em verdade, que não tinha medo nem da morte. Porém, aquelas igrejas do passado eram igrejas que não agradou a Deus. Só teve uma ou duas igrejas, se eu não me engano, que agradou a Deus. Que foi Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia era uma igreja perseguida. Os cristãos morriam, era preso, passava fome, sede. E a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:1, Jesus fala: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Tiatira tinha uma falsa profetisa chamada Jezabel, que induzia os irmãos à imoralidade. E muitos estavam gostando daquilo. Louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia foi outra igreja que Jesus falou muito bem dela. Louvado seja Deus. A igreja de Pérgamo, o diabo implantou pecados. E lá estava o trono de Satanás. Entendeu? Na igreja de Pérgamo, os cristãos adoravam as doutrinas de Balaão. A igreja de Laodiceia, Jesus disse: tu és miserável, pobre, cego e nu. Louvado seja Deus. A igreja de Efésio, Jesus disse para a igreja do Efésio: tu tens abandonado o primeiro amor. Lembra-te de onde tens caído. Louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia, Deus comparou a igreja de Laodiceia como água. A palavra foi enviada, uma carta para a igreja de Laodiceia dizendo: gostaria que tu fosse fria ou quente, mas tu és morna. Como tu não é quente nem fria, tu és morna, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja Deus. E a igreja de Esmínia era uma igreja chamada de sinagoga de Satanás. Nos dias de hoje, os crentes
convertido, eu não falei cristão convertido. Os crentes convencidos vivem também nas idolatrias. E esse ano é um ano que muitos vai cair nas idolatrias. Muitos crentes vai torcer para que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Muitos crentes vai dar o voto pro Lula ou pro Bolsonaro. O verdadeiro cristão, ele não vai votar, ele paga multa. Ou então, ele anula o voto. Ele vai anular o seu voto. Ele vota nulo. Porque o cristão não se envolve com as coisas do mundo, ainda mais política. Tem um ditado no mundo que fala que política, futebol e religião não se discute. Porque as três coisas é do mundo e é do diabo. Louvado seja Deus. E nos dias de hoje, na nossa geração, é difícil uma igreja viver o verdadeiro evangelho que Jesus e Paulo pregou. Um evangelho genuíno. Hoje em dia é mais religião. Louvado seja Deus. Porque o evangelho é para se pregar a verdade. Louvado seja Deus. O verdadeiro evangelho tem que se pregar como é as igrejas. O verdadeiro evangelho é para se pregar também que tem profissões. Isso está na Bíblia também. Tem vários lugares que fala profissões que a pessoa pode ser batizado e ir para a igreja todo dia, mas se ele morrer naquela profissão, naquele trabalho, ele também não vai herdar o reino de Deus. E eu vou falar algumas profissões. Juiz, que às vezes o juiz condena um inocente, e advogado, ele omite, ele mente para ganhar a causa do seu cliente. Essas são duas, mas é um monte de profissão que a pessoa tem que mudar, porque senão perde a salvação. Outra coisa também, que nos dias de hoje, o verdadeiro evangelho não é pregado, é sobre os comelão. Está escrito na Bíblia que os comelão não herdarão o reino de Deus. É o espírito da gula. A palavra fala que o reino de Deus... Romanos 14:17, Paulo fala que o reino de Deus não é feito nem de comida e nem de bebida, mas é feito de paz e alegria no Espírito. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como Paulo fala também, né? Pois quem não trabalha, que não coma. E Deus fala lá em Gênesis: comerá e beberá o homem do suor do seu trabalho. E se eu não me engano, em Provérbios a palavra de Deus fala que o trabalho edifica o homem. Louvado seja Deus. Então tem muitas coisas que não é pregado nas igrejas. Sobre veste também. Um cristão tem que andar de calça. Bermuda, quem anda com bermuda short, são as pessoas do mundo e também os jogadores de futebol. Louvado seja Deus. E Paulo fala, não se conformeis com este mundo. A pessoa que não se conforma com esse mundo, ele vai renunciar às coisas do mundo. Renúncia é uma palavra forte. Mas essa palavra renúncia tem que ser vivida na vida do cristão. Negar a si mesmo e negar as coisas do mundo, morrer para o mundo. A palavra de Deus fala que aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigo de Deus. A palavra de Deus fala, não ameis o mundo e não ameis nada que há no mundo. A palavra de Deus também fala, o mundo passa e as suas concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é fiel a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Jesus bem disse que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Paulo fala, não se conformeis com este mundo, mas muitos crentes estão se conformando, Copa do Mundo,
eleição, dá o voto pro Lula, pro Bolsonaro, vem as doenças, deixa as pessoas do mundo tomar. Quando a pessoa toma uma vacina, é porque é para não morrer. Muitos que tomou a vacina do Covid, tomou a vacina para não morrer. E o que Jesus disse? Jesus disse: aquele, pois, que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, a salvará. Então muitos tomou a vacina com medo de morrer. Outros tomou a vacina também porque se não tomasse, o patrão ia mandar ele embora do trabalho. Ficou com medo de perder o trabalho, mas e a fé da pessoa onde está? Quando a pessoa é um verdadeiro cristão escolhido por Deus para a salvação, ele usa a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se tiver fé como um grão de mostarda, e se a pessoa perder o trabalho, todos os dias pela manhã começa a jejuar, que Deus vai abrir uma porta maior e melhor para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos, louvado seja Deus, é igual fariseu, vive de aparência. A palavra de Deus fala que os fariseus eram um povo religioso. Então essas três coisas é o que vive no mundo: política, futebol e religião, que é do mundo e é do diabo. Tudo que as pessoas do mundo faz, se você que diz que é crente ou cristão faz, você está se igualando a elas, está sendo igual a elas. As pessoas do mundo torcem para time, você torce, você também é mundano. Dá o voto para o Lula e para o Bolsonaro, você que é crente ou cristão, dá o voto, você também é mundano. Fofoca, novela, tudo que as pessoas do mundo fazem, nós não temos que fazer. Nós temos que ser um povo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. As heresias entram dentro das igrejas. Jesus está voltando. A palavra voltando significa que ele está a caminho, ele está vindo. Aí eu te pergunto, ele vem hoje, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem? A palavra correta para se falar é: a vinda do Senhor está próxima. Outra heresia: o diabo vem ao mundo para matar, roubar e destruir. Não está escrito isso na Bíblia, é heresia, é mentira. Está escrito na Bíblia, João 10:10. O ladrão vem ao mundo para matar, roubar e destruir. Mas esse ladrão que Jesus está se referindo é os falsos mestres, os falsos líderes. É muitas heresias na igreja. Outra coisa também que eu aprendi quando eu estudava nas escolas e é ensinado na faculdade é ser humano. Ser humano. Um homem ou uma mulher. Mas aí nas igrejas está pregando ser humano. Eu não conheço essa palavra ser humano. Eu conheço ser humano. Mas a maioria das pessoas que fala essa palavra, ser humano, a maioria é tudo nordestino. De 100%, 99% é nordestino. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também sabemos que a Bíblia ela foi feita há 1600 anos atrás. A Bíblia foi feita por mais de 40 pessoas. Louvado seja Deus. A Bíblia ela foi feita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Porém, hebraico é a língua do povo de Israel. O povo de Israel falava hebraico. Eu falei o povo de Israel no tempo de Moisés, que o povo de Israel se tornou escravo de Faraó. Eu não falei os israelitas. Israelita é do tempo de Sansão. Aquele homem que a força dele, o segredo que ele tinha com Deus, estava no cabelo. Então no tempo de Sansão eram os israelitas e no tempo de Moisés o povo de Israel. Então essa palavra ser humano não existe na Bíblia em lugar nenhum. Deus fala que Deus quer um povo santo, um povo de boa obra, pessoas, homem ou mulher. Deus nunca falou isso. Ser humano é inventado pelo homem. Mas a palavra certa que a gente aprende é ser
humano. Louvado seja Deus. Então tem muitas heresias. A gente pode ver que a maioria dos falsos profetas, que engana todo mundo, é tudo nordestino. O R.R. Soares veio do Espírito Santo de Vitória, o Valdomiro de Minas, entendeu? O Davi Miranda veio do Paraná. Todos os falsos mestres, é tudo nordestino, eles vêm para São Paulo com uma intenção de ficar rico. Eles pregam o evangelho e vivem do evangelho. O que é viver do? O D e o O. Do evangelho é quando a pessoa come, bebe, se veste, compra casa, carro, tudo do evangelho. Eu vivo o evangelho. O que é viver o evangelho? É obedecer a palavra e viver a palavra. Igual Paulo. Paulo disse, sejai pois meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa é a pior geração. Jesus mesmo chama a nossa geração de adúltera e corrupta. Uma geração má e perversa. Louvado seja Deus. Tem líderes que pegam irmãos e quer colocar quase no reino de Deus. Essa soberania, isso ficou para Deus, porque a salvação pertence a Deus. Só que os líderes estão esquecendo de duas palavras na Bíblia. No finais dos tempos, muitos não vão suportar a sã doutrina. Mateus 24:10, odiar-se-ão uns aos outros. E a gente sabe que quando um líder da igreja morre, qual é a tendência do povo se corromper? Olha um exemplo, o Davi Miranda morreu e a igreja se corrompeu. Uns foi para outras igrejas, uns foi para o mundo, uns alugou um salãozinho e fez a sua igreja. Hoje em dia não existe mais o verdadeiro evangelho que Paulo e Jesus pregou. Existe religião e heresia. Diante dos meus olhos e na idade que eu tenho, eu nunca vi um pregador que fosse igual Paulo. E nunca vai existir. Piorou na nossa geração, porque todos buscam os seus próprios interesses. As igrejas pregam heresia. O que é heresia? Quando a pessoa deturpa a palavra de Deus, transforma a mentira em verdade. E as pessoas acreditam. Hoje em dia não se pode mais falar seguidor de Jesus, não, é seguidor de homens. Pessoas que adoram a placa da igreja. A placa da igreja não serve para nada, a não ser para tomar neblina, sol e poeira, porque a placa fica do lado de fora. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer saber de qualidade, Deus não quer saber de quantidade, de volume. Se Deus gostasse de volume, Deus era dono de fábrica de algodão, porque algodão faz volume. Na nossa geração tem muita lenha para queimar, mas a verdade é, tudo não passa de fogo de palha. Você leva qualquer pessoa para sua casa? Não. Do mesmo jeito é Deus. Deus não vai levar qualquer pessoa para o reino dele. É os escolhidos. O mundo tem um ditado que diz que o mundo é dos mais espertos, mas o reino de Deus é para os escolhidos. O líder religioso quer colocar os membros no céu, mas esquece de muitas coisas. Uma delas é o que está escrito. Deus fala na sua palavra, eu amo os que me amam. Está escrito na Bíblia que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida.
É 3 requisitos para salvação. Renúncia, renunciar às coisas do mundo, negar a si mesmo e santidade. Sem santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Em Gálatas fala que os que são de Cristo crucificam a sua carne, o seu corpo, das paixões e das concupiscências. Mas a palavra de Deus fala que nos últimos dias muitos comerão, beberão, casar-se-ão e dão em casamento. Muitos vai procurar casamento. Mas Paulo também já tinha alertado acerca de casamento de casal. Paulo fala em aos Coríntios que os casados cuidam das coisas do mundo para agradar a sua mulher. A casa com cerâmica, pintadinha, geladeira nova, fogão novo, bibibi, bababá. A verdade é, cada um faz daquilo que ama o seu Deus. Quem ama um carro, o Deus dele é o carro. Quem ama o dinheiro, o Deus dele é o dinheiro. Quem ama a comida, o Deus dele é a comida. Quem ama a televisão, o Deus dele é a televisão. Quem ama o celular, o telefone, o Deus dele é o celular. Louvado seja Deus. Hoje em dia o que está sendo exaltado é pai, mãe e coisas materiais. A gente pode ver que quando uma pessoa decide casar com outra é por interesse. É porque aquela pessoa é alguma coisa, ela tem alguma coisa. Essa é a verdade. O verdadeiro evangelho puro e imaculado existiu no passado. Só existiu no tempo dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. Hoje em dia é religião e heresia. Religião e heresia. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja pelo título, o nome da pessoa. Pastor, que aquele homem, aquele pastor, ele é conhecido, ele é famoso. Poucas pessoas vão por amor a Deus. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor reine em cada coração.